Estamos de volta com o nosso programa o BH Todo Dia. Eu aproveito aqui para mandar um alô para o Jusélio Teixeira. O Jusélio Teixeira está acompanhando a gente pelo YouTube. E ele fala aqui, ó, parabéns Elias, bom te ver hoje desde Caeté. Então tá assistindo a gente Caeté, próximo aqui a Belo Horizonte. Mas lembro de você de mais de 20 anos. Muito obrigado, viu, Jusélio Teixeira. Muito obrigado mesmo. Depois, né, você fala o que você está achando do programa, entre em contato conosco aqui também. Aproveita e fala do tema, atividade física, música, o que você gosta, né, o que você faz e por aí vai, tá bom? Combinado? É isso aí. E agora a gente entra um pouco mais nesse assunto da atividade física. Mas antes, a gente descobriu, né, Rafael? Hoje é aniversário do Nelinho. Eu vou aferir essa informação com precisão em instantes. Instantes, tá bom. Então tá. Aí nós vamos mandar um alô para ele. Né? Muito legal mesmo. Vamos começar contigo, Geraldo. Sim. O evento, ele é multiesportes. Isso. Mas tem um carro-chefe que é o CrossFit. Eu queria que você falasse um pouco o que é o CrossFit, de onde que vem essa atividade física. Sim. O Bop Games ele é um evento multiesportivo, né? São 23 modalidades hoje que nós temos, e o CrossFit é como um dos principais ali, né? O CrossFit, ele surgiu como treinamento das forças especiais dos Estados Unidos. É mesmo? Do exército americano utilizava ele como uma das formas de treinamento, né? O seu fundador, ele juntou modalidades, então a gente faz movimentos da ginástica, movimentos do levantamento de peso, Isso. que é a praia aqui do amigo Rafael. E também movimentos cíclicos, movimentos isso é verdade. de corrida, Isso, pular corda, isso. É. Então ele juntou isso para forma de treinamento. E tem tudo a ver com o que um soldado, né, um combatente precisa ali. De ser ágil, de ser resistente, de ser forte. Então essa é a ideia do CrossFit. A gente fala que é o condicionamento geral. Tá. É a pessoa que ganha, né, a competição de CrossFit, ela é considerada a pessoa mais condicionada. Legal demais. Agora tem uma coisa também de espaços pequenos para fazer o CrossFit, às vezes academia, ou então na rua mesmo, né? Sim. O CrossFit, como eu falei, ele surgiu nos Estados Unidos e, inclusive, o nome das academias, né, que se dá box, seria como se fosse uma garagem, né? Então, ele era muito praticado em garagens. Então, até hoje ainda existe isso. E com a pandemia, a gente teve isso muito aqui no Brasil. Todo mundo fez o seu home box, né? Isso. Que é o seu local de treino ali em casa, porque realmente a gente não usa equipamentos. O equipamento é uma barra olímpica e o restante é o peso corporal. É uma barra fixa pendurada numa parede, são os pesos russos, que são os kettlebells, os dumbbells, que são aqueles halteres. Então são coisas simples que você consegue colocar ali na sua casa. Geraldo, por que o CrossFit faz tanto sucesso no Brasil? Assim? A gente gosta do CrossFit, né? Sim. Porque ele é um esporte dinâmico. A gente fala que a gente não tem rotina. Então, diferente por exemplo, de uma academia de musculação, onde você vai lá, você tem a sua ficha, né? Você está fazendo seu treinamento de força, aí paralelo a isso você vai fazer o seu treinamento aeróbico. No CrossFit não, dentro de uma sessão de 1 hora de treino, você vai trabalhar de maneira completa. Então a gente vai fazer a parte de força, a gente vai fazer a parte aeróbica, a gente vai fazer o que a gente chama no final de WOD, que é a abreviação de Workout of Day, né? A nossa tarefa, missão do dia ali, que é onde a gente tenta ser o mais intenso possível. Então é dado uma tarefa para você e você tenta fazer essa tarefa o mais intenso possível. Boa. Agora vamos entrar, Rafa, primeiro, vamos confirmar aí. O Nelinho está fazendo aniversário ou não? Hoje. É hoje? Informação confirmada. Boa, muito bom. Quantos anos? 7-2. 7-2, que maravilha, viu? Parabéns, Nelinho. Parabéns, Nelinho. Se você estiver assistindo a gente aí, forte abraço. O Cid gostou. Cid, 7-2, hein? Menino, 7-2. Porque Menino? eu também sou de julho. E fiz É de no dia julho? 12. Pô, 12 de julho. 7,5, né? Então, 7,6. Que barato, 7,2, parabéns. agora eu já tô achando menino. Ô Cid, deixa eu aproveitar, nós estamos falando aqui do CrossFit e tal. Atividade física, que você gosta, que tipo de atividade física você faz? Com 7,5 eu posso iniciar, porque eu sou um preguiçoso total, mas eu exercício no palco, a única coisa que eu me movimento mais é quando estou fazendo show. Durante a pandemia, quando paramos geral, né? E a única coisa que eu fazia, assim mesmo, de forma muito relaxada, dar umas caminhadinhas, entendeu? Que é a única coisa que eu ainda faço, caminhar. Eu realmente sinto inveja. Mas estou ouvindo isso falar sobre CrossFit. Então, realmente, deve ser uma coisa bem interessante para, como ele falou, dinâmica, né? Você sai daquela coisa repetitiva, né? Deve ser bem interessante. Eu vou ver se para outra encarnação
Eu volto. Não, olha aí, Geraldo, dá tempo ainda? Dá sim, a gente tem inclusive categorias Masters. É mesmo? Isso, a categoria Master, a gente tem 50 mais, 55 mais e vai subindo de cada 5 anos para fazer essa divisão, né? E aí é um ritmo diferente, sim, um peso diferente. Sim, um peso né? diferente. E o praticante, né, quando ele está iniciando, ele não chega levantando aquele monte de peso, fazendo movimentos tão avançados. Ele vai começar do básico e vai subindo, né? Isso. A gente fala que o treino ele vai ficando cada vez mais difícil, mas que você vai conseguindo se manter. Então a ideia é que você nunca vai ter um treino fácil, porque ele vai acompanhando a sua evolução. E fazer caminhada é um ótimo exercício. Sim, sim, para iniciar é o que a gente recomenda, né? Intercalar a caminhada com um leve trotezinho, vai fazendo isso até conseguir pegar um ritmo para aumentando os trotes, e aí tá no caminho certo. Tá sentindo aí, Cid? Tô ligadinho aqui. Tô ligadinho. Aí daqui vou começar a pensar em tudo que os mestres estão falando aí. Agora, o do Rafael, cara, aí sinto muito, mas... Vamos saber disso? Eu também tô curioso com esse negócio. Rafael, vamos lá. Cid, permita-me nos minutos seguintes tentar te convencer do contrário. Escuta aí. Então tá, o Cid é um cara mente aberta. Então vamos lá. Vamos contar um pouco da história do levantamento de peso. De onde é que vem? É um esporte olímpico, assim, inclusive muito tradicional, né? Sim. Ô Elias, é muito legal, cara, porque o pensamento inicial geralmente é esse. Isso aí eu não quero passar nem perto. E eu entendo por que isso acontece. Diferente do CrossFit, por exemplo, que chegou aqui pra gente, né, pra cultura brasileira de uma forma muito bem embalada, chegou como uma comunidade, já com um evento esportivo, com pessoas jovens, bonitas, já praticado antes em outros lugares num volume muito grande, com uma mídia muito bem feita atuando em cima, o levantamento de peso chegou no Brasil de uma forma meio tortinha. Então, embora, vamos lá, seja um esporte olímpico, presente nos Jogos Olímpicos desde sempre, desde que existem Jogos Olímpicos, existe o levantamento de pesos. Inclusive nos Jogos Olímpicos anteriores à Era Moderna. 4.000 anos atrás nós temos relatos de organizações esportivas levantando pesos. É claro que os movimentos eram diferentes, os objetos eram diferentes. Sim. A gente tem alguns relatos históricos de levantamento de jarro. A gente tem um mito na área da educação física, que é o mito do Milo de Crotona, que levantava um boi. Na verdade, ele tinha um bezerro e todos os dias ele colocava esse bezerro nas costas e caminhava uma certa distância. E à medida que o bezerro foi crescendo, por uma razão, né, de adaptação humana, ele foi sendo capaz de carregar esse boi nas costas. Demais. Faz sentido isso? O Geraldo falou isso. De cada dia um pouquinho forma faz. Eu inclusive uso esse mito para poder explicar, quando eu dou aula, várias coisas relacionadas à adaptação do corpo humano. O fato é que o levantamento de pesos, ele se baseia numa coisa muito simples, Elias, que é levantar a maior quantidade de peso possível acima da cabeça. Bem, isso aí por si só já é algo que você precisa olhar, porque todos os dias na sua vida você transporta objetos. Você se inclina à frente para poder pegar algum objeto, você tira objetos do solo e eleva acima da cabeça, você agacha, você senta e você deita. Esses movimentos fundamentais de agachar, se inclinar, puxar e empurrar são exatamente os movimentos que você faz todos os dias em todos os exercícios que envolvem o universo do levantamento de pesos. Isso, verdade. Como forma de preparação. Né? E isso aí gera o seguinte efeito. Na área da educação física a gente tem um termo que é transferência. É você treinar uma coisa e melhorar em outra. Então, por exemplo, se eu treino agachamento, eu melhoro na corrida. Minha perna fica forte, eu corro mais rápido. Se você treina levantamento de pesos, você melhora em todas as suas atividades cotidianas e esportivas. O levantador de pesos, ele salta tão alto quanto o atleta de atletismo. Ele é tão flexível quanto o atleta de ginástica, tão forte quanto o atleta de powerlifting e tão rápido quanto vários atletas de várias modalidades. Não acredito, cara. Que ótimo. E por incrível que ele possa parecer, embora os movimentos do levantamento de pesos eles sejam feitos apenas com uma barra e peso, num ambiente delimitado, a capacidade cardiorrespiratória do atleta de levantamento de pesos ela é muito acima da média. A gente nota isso nos competidores. Por uma questão mecânica. O fato de movimentar pesos acima da linha do coração
causa sobre o coração uma exigência que provoca um efeito adaptativo. E o mais legal disso tudo, e o Geraldo está aqui do meu lado, não vai me deixar mentir, é que a gente tem poucas oportunidades de vivenciar isso na prática, mas quando tem, a gente observa que o levantador de pesos, ele tem um nível de adaptação quase igual ao do atleta de CrossFit. Sim. Exemplo disso, nosso reality ano passado. Ano passado, nós organizamos um reality show. E nesse reality show, 16 atletas de diferentes modalidades esportivas se reuniram em um ambiente militar para poder passar por provas excruciantes durante 3 dias, 60 horas de atividade ininterrupta, dia e noite. O que são provas excruciantes? Provas, por exemplo, de 8 minutos contínuos envolvendo corrida transportando pneu de 150 quilos, escalada, transposição de muros de 1,5 metro de altura, 20 muros. Caramba! Trilha em bambuzal. E o atleta de levantamento de pesos do reality ficou entre os 5 primeiros, entre os 16. É mesmo? Olha só. Isso mostra que existe ali uma adaptação. E o Cid ficou com medo, né? O fato é que, por se tratar de um esporte, a forma como se trabalha no levantamento de pesos é bem progressiva. Você não entra num ginásio de ginástica artística e faz um Cristo. Sim. Você não põe uma bola no pé e dribla o Cristiano Ronaldo. É impossível. Você não põe um kimono e finaliza um faixa preta. Não. Isso não acontece. Existe todo um processo que precisa acontecer, tanto do ponto de vista didático, quanto do ponto de vista adaptativo, para você chegar lá. E o mais legal é isso, nem todo mundo precisa chegar lá. É isso mesmo. Se você agachar, se você realizar suas atividades diárias com qualidade, isso, para mim, enquanto treinador, gestor de um processo esportivo, já é mais que suficiente. O exemplo disso é o Nelinho. Vou fechar falando sobre ele para eu poder não delongar demais. O Nelinho tem 11 cirurgias. Tornozelos, joelhos, 4 cirurgias na coluna, e há uns 6 anos atrás ele tinha dificuldade para sair do carro, não carregava mais compras, etc. Foi quando eu migrei a minha forma de trabalho para o levantamento de pesos. E de lá para cá, ele não só reduziu para 0 os quadros de dor, como recuperou, restaurou algumas capacidades. Não calçava o tênis. Não calçava o tênis. Ia inclinar para poder pegar o cachorro, travava a coluna. E hoje vive com uma qualidade de vida excelente, não toca um peso. Só treina com uma barrinha, com elásticos, com o movimento do corpo dele livre num banco, que são, óbvio, fundamentos, não só do levantamento de peso, mas de qualquer modalidade esportiva, mas que a gente usa como ferramenta para fazê-lo chegar lá. E aí, Cid, se você não se convenceu, eu vou falar só mais uma coisa. Você precisa ter ossos densos, meu caro, porque caso você caia, se você se quebrar, você vai para um hospital, e isso aumenta muito a chance de complicar a sua vida. E adivinha o que o levantamento de peso faz? Aumenta a sua densidade óssea. Então, eu recomendo que você reflita sobre as minhas palavras e, caso isso te interesse, recomendo que o senhor venha fazer uma aula experimental quando estiver em Belo Horizonte, para eu poder te mostrar o que é o levantamento de pesos. Escapa dessa, Cid. Convenceu total. Ô, querido, muito bom. Eu não conhecia praticamente nada. Olha só como é que é uma modalidade que eu olhava como se fosse até muito mais limitada, tão ampla, né? Talvez das mais completas, né? Que Parabéns. Bom que a gente tem essa chance, né, cara, de ouvir, de bater papo, de trocar ideia. Muito legal. Isso aí, cara, aprendi tanta coisa já nesse espaço de tempo aí. Que legal. Muito legal. Segura aí, Cid, nós vamos aprender mais ainda. Nós temos algumas imagens aqui para a gente poder mostrar e eu queria que a gente fosse comentando, tá bom? Sim, então, maestro, vamos lá, coloca pra gente. O CrossFit, Street Workout, que é... Nossa, olha esse muro. Muro de escalada. Enorme. Isso. Aí o evento, é né? Mesmo, o evento ele presta uma homenagem, né, às forças de segurança, então ele tem essa pegada, né? Uhum. Ah, o skate, maravilhoso. O skate, isso. E tudo isso na esplanada do Mineirão, né? Tô vendo, viu? Muito Aí a gente legal. tem a parte dos bodybuilders também, que é da academia. Ah, os cachorros Espaço também. pet, sim. Ele é um evento que é para toda a família, então mesmo que você não vá competir, você pode ir lá. A gente tem um festival gastronômico. Eu vi que vocês estão com uma estratégia interessante. Tem até show também. Shows, isso, vários shows.
Festival gastronômico bem legal, que tem uma pegada extrema. A gente vai ter um concurso lá dentro. Pimenta da pesada? Tem de tudo. Pode ser um prato, né, com alguma especiaria diferente. Mais forte, isso, mais fortes, isso. São 12 food trucks e cada um deles vai preparar um prato. E aí a gente vai ter uma comissão para julgar qual que é o prato mais extremo ali do evento. Muito legal isso, porque vocês estão tentando assim diversificar o evento e o público, né, Geraldo? Com certeza. O evento dá para toda a família. Você vai ver a competição, você vai conseguir se alimentar, ter um espaço kids que você pode deixar sua criança lá também, espaço pet para levar seu animal. Então a ideia é passar um dia no Mineirão, né? O evento vai de 8 da manhã às 8 da noite. Pela primeira vez a gente está construindo quadras de areia no Mineirão. Então a gente vai ter 6 quadras de areia. Futevôlei vai rolar? Futevôlei, beach tênis, são os esportes que estão na moda agora, né? O beach tênis está demais. Isso, aí a gente vai proporcionar isso lá dentro. A gente vai passar uma fita, que a gente chama de Highline, por dentro do Mineirão. E aí atletas, atravessar ali? Isso, eles vão atravessar ali por cima, então é bem legal, tem atração para todo mundo. Quem não quiser competir, né, a gente tem, por exemplo, aulas de spinning, aulas de dança, tudo isso legal. Acontecendo lá, a pessoa pode se inscrever e participar. Qualquer idade? Qualquer idade, qualquer idade. Como o Rafa falou aqui com a gente, é fundamental, né, independente da idade, que se pratique atividade. Então essa é a ideia do Bop Games. A gente tem nas categorias de competição, tem as categorias Masters também, para possibilitar. Muito bom. E vai ter levantamento de peso? Vai ter levantamento de peso. Não só para quem quer competir, mas também para quem quer aprender. Igual o Geraldo falou, nós vamos ministrar um workshop lá dentro do Bop Games com o grande campeão Fernando Reis, com o Maxinha Gaptov, medalhista internacional, e com toda a equipe, incluindo o professor Rafael Almeida, que vos fala. Nós vamos possibilitar que as pessoas aprendam o levantamento de peso, que elas tenham uma prática lá durante a manhã, vai acontecer de 8 ao meio-dia, e a partir do meio-dia se inicia a competição do levantamento de peso. O Rafa, isso é muito legal, sabe por quê? Porque a gente carrega as coisas de forma errada, a gente levanta mal os pesos do nosso dia a dia, você não concorda? Sem dúvida. E é assim, tem até alguns vídeos na internet brincando, né, se a gente fosse agir no dia a dia como a gente age quando treina. Isso. Né, e a gente vê as figuras engraçadas, etc. Mas é porque... E às vezes é um detalhe, né? De um modo geral, nós fomos pouco educados fisicamente. E isso é compreensível pela história da educação física no Brasil. É jovem, né? A gente ainda não tem uma profissão tão consolidada, o nível de ciência ainda é baixo, nossa produção científica ainda é baixa. Isso. Então o brasileiro está aprendendo a estudar a atividade física. Em outros lugares, Rússia, Europa de um modo geral, Ásia, principalmente China, as pessoas estudam isso há mais de um século. Faz parte da formação do cidadão. Com um nível de riqueza muito alto. Então eu vou te dar exemplos. O levantamento de peso está presente nas escolas. Cara, isso é incrível. O levantamento de peso é usado como forma de preparação física para todos os outros esportes em alguns lugares. Então você tem crianças de 5 anos praticando, 6 anos praticando, que são mitos. Não vou colocar meu filho nisso porque interrompe o crescimento. Isso é muito lesivo. Ou, para poder praticar isso, eu tenho que chegar aqui e levantar um pesão. Esses mitos, eles na verdade acabam acontecendo pela falta de fundamentação que a gente tem. Segura aqui, Rafa. Muito legal o que você falou. Preciso, rapidinho, Cid, eu preciso repercutir com você. Como o Rafael está falando aqui, que é importante a atividade física nas escolas, a música também faz muita falta na escola. A gente poderia ter mais educação musical nas escolas, não poderia, Cid? Sim, e eu lembro, não gosto muito da coisa de falar, tipo, antigamente aquele papo, não, mas realmente, quando eu estava lá no meu velho ginásio, a aula era obrigatória, fazia parte do currículo, né? Você estudar música, fazia parte, né? E eu acho que hoje deveria fazer parte já desde do primário, não sei como é. Hoje isso. Muda muito, né? Ensino fundamental. A criança gosta de música, Cid. Junto com a alfabetização. Eu acho que deveria ter, já começar noções de música, porque só faz bem. Música e esporte, não tem coisa melhor para uma criança, para a sua formação, né? Todos os dois desenvolvem muita coisa, a coisa da disciplina no esporte, também na música, entendeu? Eu passei por uma banda infantil, sabe? Uma banda, inclusive uma banda de crianças pobres, né? Eu não vou dizer que tive uma infância
passando necessidade. Não, mas meu pai era um cara pobre, que não tinha recurso para, de repente, me matricular numa escola de música específica. Mas tinha uma banda no meu bairro que o maestro resolveu fazer um trabalho de filantropia mesmo, né? Ele foi proibido de tocar, e, enfim. Então ele migrou para essa coisa da educação. Ele falou, vou ensinar o que eu sei, entendeu? Que barato, e esse cara, até se você me permite, eu não sei o Por termo, favor. mas esse maestro é um cara que, nos dias de hoje, cara, como faz falta, como eu acho que poderia ser usada as ideias dele. Porque ele era músico, mas ele tinha consciência que nem todo garoto tinha a vocação para música, né? Claro. Então, nem todo mundo vai virar um Renato e seus Blue Caps, né? Mas ele, o que ele fazia? O fundamento principal ali era a música. Mas ele mantinha também lá os professores de funções tipo assim, de pedreiro, de carpinteiro, eletricista. Então, eram os pais de alunos que, quando chegavam lá e falavam, eu não posso pagar, ele falou, tudo bem, mas o senhor pode fazer alguma coisa aqui. O senhor vai ensinar alguma coisa. A pessoa fala, mas eu não sei nada. Aí ele sabe alguma coisa. Alguma coisa você pode ensinar, você pode ajudar. Com isso, ele criou uma escola que tinha a música, que era a coisa principal, o prato principal, mas, paralelamente, os pais de alunos, entendeu? E aquele que falava, eu não sei nada, ele falava, vem cá, o senhor sabe colocar um tijolo melhor que aquela criança. Então, o senhor vai ensinar. Sabe fazer uma tomada aqui? E com isso, outras profissões foram surgindo através dessas coisas. Nossa, Cid. Mas, como eu disse, esse cara, a música foi muito importante nesse momento, sabe? Depois, é claro, cada um segue, ou continua, mas eu acho que a música sempre faz bem na formação. Muito bom. Eu acho que deveria ser uma coisa assim para ser olhada com mais carinho, assim como o esporte. Muito bom. Podemos abrir mão disso. Ô Cid, a gente vai fechar o bloco, mas eu preciso, assim, se você lembrar o nome do maestro, né? Eu acho que seria muito importante a gente fazer uma homenagem a ele aqui, por favor. Na volta depois? Não, pode falar agora, para a gente fechar o bloco com chave de ouro. O nome dele, Maestro Rubens de Farias Neves. Maestro Rubens de Farias Neves. Nossa, estava falecido há muitos anos, mas deixou, naquela sementezinha dele ali. Deixou o Cid pra gente. A gente passaram por essa escola aí, entendeu? Deixou você pra gente. Muito obrigado. Legal demais. Nós vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, e aí na volta a gente vai entrar um pouco mais na música, né, no trabalho do Renato e seus Blue Caps, que vem a Belo Horizonte fazer show nesse final de semana. Combinado? Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu!